Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade preciosa de estudarmos a Tua Palavra. Por isso pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que esse tempo seja dedicado somente a Ti. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, O Caminho para a Cruz. Os preparativos para a Páscoa Eterna. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Lerei os versos 1 e 2. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Esse texto aqui, ele inicia nos mostrando que era a época da Páscoa e dos pães sem fermento. E que também havia, naquele meio ali, alguns que esperavam a oportunidade para matar Jesus. Verso 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito com nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Nesse ambiente de tensão causado por aqueles que estavam planejando a morte de Jesus, ele estava na casa de Simão. Ali, uma mulher que não tem o seu nome mencionado, ela derrama um perfume bem caro sobre a cabeça de Jesus. Aquela atitude seria uma espécie de unção prévia, preparando Jesus para a morte, como ele vai dizer no verso número 8. A atitude daquela mulher, ela rendeu algumas críticas, mas não de Jesus. Pelo contrário, Jesus aqui a elogia. Vejamos então algumas lições que aprendemos com esse trecho. Primeiro, ela faz tudo anonimamente. Aquele gesto que aquela mulher teve foi impressionante e nesse texto não há nem sequer o registro do seu nome. Tudo o que fazemos no reino de Deus não deve ser para nós aparecermos, mas deve ser feito de coração, visando sempre agradar o Mestre. Efésios capítulo 6, versos 6 e 7. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-lo quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. E aquela mulher fez o seu melhor. Nada é caro demais para nós fazermos ao Senhor. Sempre devemos dar a Ele o nosso melhor, como foi o caso daquela mulher. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Aqui nós veremos que o rei Davi, ele nos ensina sobre oferecermos o melhor ao Senhor, aquilo que tenha valor. Diz assim o texto, mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Outra lição aqui do texto é que ela fez o seu tudo. O texto diz que ela quebrou o vaso. Isso é uma indicação de que todo o perfume deveria ser derramado. Tudo seria usado naquele momento. Nós devemos também empreender todas as nossas forças, todos os nossos recursos. Nós devemos usar tudo dedicado
unicamente ao Senhor. E ela fez isso oportunamente. Ela soube aproveitar a oportunidade, tendo então a ocasião correta para aquela atitude diante do Mestre. E ela teve o reconhecimento de Jesus. Marcos capítulo 14, verso 9 diz assim: Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, nada do que façamos entregando ao Senhor o nosso melhor, aproveitando as oportunidades, sem querer aparecer, nada disso ficará no esquecimento. Pode até parecer que ninguém está vendo, mas o Senhor, Ele sempre está atento a tudo o que fazemos e nada fica sem recompensa. Um momento especial demais para amarguras. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 10 a 26. Lerei a partir do verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa onde ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. A celebração da Páscoa, narrada aqui nesse texto, ela foi um momento muito especial. Ela foi devidamente preparada, de modo que ali estava sendo celebrado o nosso resgate, a aliança que estava sendo estabelecida por Deus através do sangue do seu próprio Filho. Jesus ele faz essa analogia quando ele toma o pão e o vinho e os apresenta então como o seu corpo e o seu sangue. Mas se nós pararmos para pensar, ali também estava Judas, que viria trair Jesus, ali também estava Pedro, que o negaria, bem como todos os demais discípulos que o abandonariam. Mesmo assim, não havia naquele ambiente espaço para amarguras e ressentimentos. E ainda que Jesus, a partir do verso 18, ele venha a falar sobre aquele que o haveria de trair, quando ele diz: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Ele o faz no intuito didático. Ele está ensinando aqueles discípulos e também a nós sobre o que aconteceria, mostrando que nada o pegaria desprevenido. Tudo era parte de um grande plano de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 25, diz assim: Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Irmãos, graças à entrega de Jesus como o Cordeiro Pascal, nós temos a maravilhosa promessa que aquece os nossos corações de alegria, fé e esperança, o reencontro com Cristo. Jesus está ciente de tudo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 27 a 31. Diz assim o texto: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Como nós já dissemos, Jesus ele tinha ciência prévia de tudo o que aconteceria com ele. Ele sabia da cruz, do sofrimento, a traição, o abandono. Nada foi surpresa para Jesus. Mas a vinda de Jesus, ela foi justamente por esses que o traíram, que o abandonaram, que o fizeram sofrer. Jesus veio manifestar a graça de Deus. Graça esta que não é apenas o resgate, mas restauração de pecadores, fazendo-os novas criaturas. Por isso, Jesus marcha triunfante para a morte, pois ele estava cumprindo a gloriosa missão dada por Deus. E então, ele enfrenta a morte
como um rei caminha para a sua coroação. E essa morte, ela não era o fim, pois a ressurreição aconteceria e nada poderia impedir Jesus de triunfar sobre a morte. O túmulo vazio revolucionou a história. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Os momentos sombrios. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 32 a 42. Lerei de 32 a 34. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Getsêmani significa prensa de azeite. Naquele lugar, Jesus estava sendo pressionado ao máximo. Mas qual foi a atitude de Jesus nesse momento? Primeiro, oração. A oração, ela renova a alma aflita. Jesus, ele se abriga na oração para superar as agonias e aflições que estava enfrentando. Segundo, amigos. Jesus está compartilhando aquele momento com os seus discípulos mais próximos. E assim nós devemos compartilhar também as nossas dificuldades com os verdadeiros amigos. Veja bem, não é sair falando da nossa vida com qualquer um, mas com aqueles que o Senhor coloca em nossas vidas como verdadeiros amigos. Romanos capítulo 12, verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Terceiro, intimidade. Jesus, ele ora se referindo a Deus como paizinho, Abba. Nós devemos ter intimidade com Deus para podermos recorrer ao Senhor nos momentos de aflição. Romanos capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Quarto, submissão. Durante todo o tempo, Jesus foi submisso à vontade do Pai. E assim também deve ser conosco. Devemos buscar a vontade de Deus e nos submetermos a ela, pois tudo tem um propósito em nossas vidas. Mas o motivo da angústia de Jesus naquele momento, ele não era apenas as torturas físicas que passaria, mas o carregar sobre si a culpa dos nossos pecados. Ainda mais porque Jesus mesmo nunca teve pecado algum. E ele estava passando, então, uma tremenda agonia ao experimentar a ira de Deus por amor. Amor por mim e amor por você. E ele passou por esse momento sombrio com oração e vigilância. Estejamos, pois, então, sempre em oração e sejamos vigilantes para podermos enfrentar quaisquer momentos sombrios que venhamos a passar. O estardalhaço dos maus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 43 a 52. Diz assim o texto. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Uma multidão, juntamente com os guardas do templo, lançaram mão de Jesus para julgá-lo. Na verdade, Jesus se entrega voluntariamente, impedindo até a sua defesa por parte de um dos seus discípulos. Naquele momento, um dos discípulos de Jesus, ele fere um dos guardas, mas Jesus o repreende, afirmando que tudo aquilo era necessário para que as Escrituras fossem cumpridas. Nós temos aqui como referências Isaías 53, verso 12 e Zacarias, capítulo 11, verso 10. Irmãos,
A maldade muitas vezes faz estardalhaço de suas ações, tentando, como dizem, ganhar no grito. Mas Jesus aqui está nos ensinando sobre serenidade. E entramos aqui no ponto, a serenidade do Mestre. Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 53 a 65. Jesus ele vai ser conduzido serenamente e julgado por 2 tribunais, um religioso e um civil. Aquele seria um julgamento com muitos erros, sem nenhuma sustentação jurídica. Mas havia, sim, um empenho para matar Jesus, para condenar e matar Jesus, ainda que nada fosse encontrado contra ele. Nem mesmo as testemunhas compradas, elas conseguiam se sustentar diante de Jesus. O verso 56 do capítulo 14. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. E vemos então que em todo o tempo Jesus mantém a serenidade. E como cordeiro mudo, ele não vai abrir a sua boca. Os versos 60 e 61. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Jesus só vai abrir a sua boca para responder a principal pergunta, aquela que dá sentido à sua missão e que valida a sua morte e ressurreição. Versos 61 e 62. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo como as nuvens do céu. E esse seria então o pretexto para levar Jesus à morte. Os versos 63 e 64. O sumo sacerdote, rasgando suas próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Irmãos, que a serenidade de Jesus ao enfrentar momentos tão difíceis seja exemplo para nós. Bom, em resumo, que nós possamos viver sem amarguras, deixando de lado as tristezas da vida, que sejamos vigilantes em oração para estarmos fortalecidos nos dias maus e que tenhamos serenidade, mesmo nos tempos difíceis, confiando sim na vontade de Deus para nós. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Pedimos que o Senhor a complete em nossos corações. Dá-nos serenidade no nosso dia a dia, que nós possamos estar sempre fortalecidos em Ti, através da oração, que nós possamos sempre buscar a Tua vontade, entendendo que ela é perfeita, que ela é boa, que ela é agradável. Pai, toma cada uma das nossas famílias, cumpra os Teus desejos sobre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.